Olá! Neste vídeo resolverei mais algumas questões da Banca FGV sobre aritmética, conteúdo do edital do Processo Seletivo IBGE 2022, funções de agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Continuando o nosso assunto aritmética, na preparação para o processo seletivo IBGE 2022, função de agente censitário, nós vamos falar sobre alguns tópicos que também poderiam ser considerados dentro desse assunto. Na verdade, a aritmética é um tema bastante amplo, falamos algumas coisas no nosso vídeo anterior e ficou faltando falar um pouquinho sobre regra de 3 e porcentagem. Em relação àqueles itens que eu já mostrei em outro vídeo, eu vou dizer para vocês aguardarem até o final desse, que eu vou fazer mais alguns comentários e até sugerir um estudo complementar. Em especial, para esses assuntos regras de 3 e porcentagem, eu optei também por trabalhar diretamente com questões de provas anteriores da FGV. Mas se você quiser uma explicação com um pouco mais de detalhe, eu vou sugerir também um vídeo. Vai estar na descrição e está aparecendo aí para vocês também no canto superior. Ele vai falar um pouco mais detalhadamente sobre regras de 3 e porcentagem. Mas já estou trazendo esse assunto em forma de questões para que vocês possam estudar também por esse vídeo. Então a minha sugestão é a seguinte: se você já tem um pouco de conhecimento sobre esses assuntos, você pode pegar as questões que eu estou sugerindo, que estão em formato PDF na descrição, tentar resolver em forma de simulado e depois usar esse vídeo para correção. Agora, se você está começando agora ou tem muita dúvida sobre esse assunto, você pode primeiro assistir ao vídeo que eu estou sugerindo, depois tentar resolver as questões e, por último, assistir esse vídeo como forma de correção e para tirar eventuais dúvidas. Acho que dessa forma todos estarão contemplados e aprenderão muito bem esse assunto. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e continue acompanhando todo esse material preparado com muito cuidado para vocês. Vamos à nossa primeira questão. Um pintor de paredes pinta uma parede retangular com 3 metros de altura e 4 metros de comprimento em 18 minutos. Com a mesma eficiência, esse pintor pintará uma parede retangular com 4 metros de altura e 5 metros de comprimento em... Bom, eu estabeleço uma estratégia de resolução de questões que é por etapas. Nesse caso, quando eu li a primeira vez, eu percebi que ele está relacionando algumas grandezas e que então isso pode ser resolvido por regra de 3. A resolução de questões de regra de 3, pelo critério que eu uso, passa por 5 etapas e eu vou mostrá-las aqui durante a correção. A primeira delas é exatamente ler pelo menos 2 vezes. Na primeira leitura, você vai ter uma visão mais geral, vai tirar essa conclusão, que eu acabei de dizer, que aparentemente pode ser resolvido por regra de 3, e vai observar basicamente o que ele está perguntando. Ele está perguntando o tempo que ele levará para pintar a parede. Na segunda etapa, na primeira etapa eu vou ler pela segunda vez e vou identificar as grandezas relacionadas, o que já seria parte da segunda etapa. Funciona assim. Eu vou ler e vou escrever aqui as grandezas que aparecem na questão. Um pintor de paredes pinta uma parede retangular de 3 metros de altura e 4 metros de comprimento. Então, nós estamos falando aqui da área da parede. Bom, gente, não está previsto no edital que caia cálculo de área, mas como essa aqui era bem simples, bem básica, eu acabei pegando porque era uma oportunidade exatamente de trabalhar questões da FGV. Então, quando você pensa numa parede retangular, a área é só a multiplicação dos lados, bem direto mesmo. Então, nós temos aqui que ele fala que ele pinta uma parede retangular 3 metros por 4. Então, dá para calcular a área da parede. Só que, por enquanto, eu só estou escrevendo as grandezas. Não estou resolvendo ainda, porque eu estou aqui no meu segundo passo. Na verdade, estou concluindo o primeiro passo, que é ler pela segunda vez, e ao mesmo tempo escrevendo as grandezas. Continuando. Ele pinta essa parede em 18 minutos. Então, esse tempo em minutos é uma outra grandeza.
Depois ele fala, com a mesma eficiência, esse pintor pintará uma parede retangular de 4 metros de altura e 5 metros de comprimento, que é a área, e aí fala o tempo em minutos. Bom, gente, aqui a gente já tirou uma pequena conclusão. Temos duas grandezas envolvidas, a área da parede e o tempo. E aqui dá a entender, e o enunciado mostra isso, que isso representa uma proporção. Ou seja, à medida que eu tenho uma parede maior, eu vou levar um tempo maior. E na mesma proporção, a lógica, se a parede tiver o dobro do tamanho, eu vou levar o dobro do tempo, por exemplo. Ok? Então essas são as grandezas. Agora eu vou ter que fazer aqui um parênteses, digamos assim, para calcular essas áreas, porque elas não foram dadas. Então eu vou chamar de área 1, que é o que era primeiro dado, e depois de área 2, o que ele está pedindo. A primeira área seria 3 metros de altura e 4 de comprimento, então 3 vezes 4. Que dá 12 metros quadrados. A segunda área, 4 metros por 5. 4 vezes 5, que vai dar 20 metros quadrados. Vai ser importante agora na próxima etapa. Na terceira etapa, eu vou efetivamente montar a regra de 3. Eu vou relacionar essas duas grandezas em colunas. Em uma eu vou colocar a área, que vai estar em metros quadrados, e na outra eu vou colocar o tempo, que vai estar em minutos. E aí eu vou ler de novo, tá? Agora, pela terceira vez, era no mínimo 2. Normalmente eu leio pelo menos 3, quando é regra de 3 esse tipo de exercício. Um pintor de paredes pinta uma parede retangular com 3 metros de altura e 4 metros de comprimento. Essa parede, eu já calculei, tem uma área de 12 metros quadrados. E para pintar essa parede, ele leva 18 minutos. Então eu coloco 12 aqui na coluna da área e o tempo na coluna dos minutos. Com a mesma eficiência, esse pintor pintará uma parede retangular com 4 metros de altura e 5 metros de comprimento. Essa área 2 deu 20 metros quadrados de área. E ele quer saber exatamente quantos minutos ele levará. Então aqui está a minha variável x. Então eu tenho aqui uma regra de 3 montada, vou para o próximo passo. Esse próximo passo consiste em analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vou fazer a análise e essa análise vai ser mostrada através de algumas setas. Muitas pessoas já conhecem essa estratégia e a que eu uso acho que é interessante. Eu vou começar colocando uma seta em qualquer sentido, em qualquer das grandezas. Só para padronizar, eu vou colocar aqui sempre ela direcionada ao x. Essa primeira seta eu escolho. Agora, eu vou fazer uma análise para ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E aí eu vou levar em conta na hora de colocar a segunda seta. Mais ou menos assim. Se as grandezas forem diretamente proporcionais, eu vou pôr a segunda seta no mesmo sentido da primeira, nesse caso para baixo. Se eu perceber que essas grandezas são inversamente proporcionais, eu vou colocar outra seta no sentido contrário, ou seja, para cima nesse caso. Mas o que são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Vamos comentar, vocês vão entender. As grandezas diretamente proporcionais são aquelas que, quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Consequentemente, se ela diminuir, a outra também vai diminuir. Grandezas inversamente proporcionais são aquelas que, quando uma aumenta, a outra diminui e vice-versa. Vocês vão entender melhor agora com o exemplo. Pensem aqui. Se eu tenho uma área maior para ser pintada, por lógica, esse pintor vai levar mais tempo ou menos tempo para concluir? Ora, uma parede maior levará mais tempo para ser pintada. Quando a grandeza área aumentou, a grandeza tempo também aumentou. Então, são grandezas diretamente proporcionais. No meu caso aqui, no meu esquema, se eu coloquei essa seta para baixo por opção e são diretamente proporcionais, a outra também será para baixo. E mais, todas as vezes que as setas estiverem no mesmo sentido, significa que eu já posso resolver a regra de 3. E aqui alguém já vai perguntar, e quando não estiverem? Vocês podem aguardar que eu vou fazer um exemplo depois onde isso vai acontecer, mas já vou responder. Eu teria que primeiro inverter uma delas para que ficasse no mesmo sentido e só depois resolver. Nesse nosso caso aqui, elas já estão,
já posso resolver a regra de 3, que é a última etapa, o último passo. O que seria resolver a regra de 3? Uma multiplicação cruzada. Então, eu vou dizer que 12 vezes x será igual a 20 vezes 18. Então, eu vou escrever isso aqui do lado, que 12 vezes x será igual a 20 vezes 18. Bom, a equação do primeiro grau, esse 12 que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, ficou 20 vezes 18 dividido por 12. Aqui, gente, tem várias coisas que eu poderia fazer para simplificar esse cálculo, já que nós temos aí um tempo, né, no processo seletivo, tempo limitado. Nós não queremos fazer cálculos muito grandes, porque nós não vamos usar calculadora. Então, algumas coisas poderiam ser feitas para tornar esse cálculo um pouquinho menor. Né? Inclusive, aqui eu cheguei a fazer. Por exemplo, eu poderia simplificar aqui o 18 e o 12 por 6. Claro que isso é opcional, é só para tornar o cálculo menor. Se eu fizesse isso, e tem que ser o mesmo valor no numerador e no denominador, tá? 18 por 6 daria 3 e 12 por 6 daria 2. Se eu quisesse ainda mais, eu poderia simplificar o 20 com o 2, porque aqui daria 10. Na verdade, 20 dividido por 2 dá 10. Olha só como ficou simples. Ficou 10 vezes 3. Né? O fato é que a resposta aqui será 30 minutos. Essa resposta vocês vão encontrar na letra E, que é o gabarito da nossa primeira questão. Bom, um detalhe aqui é que alguns poderiam questionar por que isso aqui está dentro de aritmética se envolve variável x. Né? Se alguém ainda está um pouquinho perdido nisso, a diferença é que a aritmética não envolve variável, só números. E quando você tem variável, você chama isso de álgebra. Acontece que a regra de 3 é apenas uma das estratégias que se usa para resolver questões que envolvem essas proporções. Na verdade, muitas vezes a pessoa pode dizer que isso aqui é resolvido por uma certa lógica e tudo mais. Então, usar o x é apenas uma opção para resolver a questão mais facilmente. Então, considera-se que isso poderia sim fazer parte da aritmética. Se vai cair ou não no processo seletivo é difícil dizer, mas é importante que a gente esteja preparado. Então, como eu tenho tentado trazer um material bem completo, pensei que não colocar isso poderia ser uma falha e optei por colocar, tá? Então, acabei colocando aqui uma variável, em teoria transformei isso aqui em álgebra, mas porque é apenas uma das formas de resolver essa questão. É aquela que eu considero mais fácil. Portanto, resolvemos aqui a primeira questão por regra de 3 e a resposta está na letra E. Último detalhe, quando você perceber que apenas duas grandezas estão relacionadas, nós estamos trabalhando com o que chamamos de regra de 3 simples. Quando houver mais de duas, teremos a regra de 3 composta. Ainda resolveremos questões também sobre isso. Questão número 2. Certa obra da prefeitura foi realizada por 6 operários em 30 dias. Se tivesse contratado 10 operários para realizar a obra, teria levado. E aí ele pergunta aqui. Li uma primeira vez, tive a noção de que há grandezas sendo relacionadas ali. Então é possível que a gente resolva por regra de 3. Eu vou continuar usando aquela estratégia de 5 passos. Ler pelo menos 2 vezes, identificar as grandezas, montar a regra de 3, verificar se são diretamente ou inversamente proporcionais aquelas grandezas já detectadas e, finalmente, resolver. Então, li uma primeira vez, tive uma noção de que poderia ser regra de 3 e já tenho uma noção que ele está perguntando aqui alguma coisa sobre o tempo. Na segunda leitura, eu vou identificando as grandezas e já vou escrevendo. Só que aqui, a gente já pode ser um pouco mais prático do que eu fiz na questão anterior. Eu já vou escrevendo as grandezas em colunas, porque é assim que a gente vai resolver. Certa obra da prefeitura foi realizada por 6 operários. E depois ele fala que são 10 operários. Isso aqui é grandeza e ela está mudando, então eu tenho que considerar na questão número de operários. Essa obra foi realizada por 6 operários em 30 dias. E depois ele pergunta quantos dias. Então, o número de dias é uma outra grandeza. Também alguns alunos costumam me perguntar, tem diferença a ordem que eu coloco aqui? Quando forem apenas 2 grandezas, não faz diferença. Por isso eu estou escrevendo à medida que o exercício vai me colocando.
mas quando chegarmos em 3 ou mais, vamos resolver por regra de 3 composta, lá fará a diferença e lá eu explicarei melhor quando eu estiver corrigindo questões sobre isso. Aqui são apenas 2 grandezas, porque ele continua. Se tivesse contratado 10 operários, o número de operários já está aqui, para realizar a obra teria levado tantos dias, o número de dias já está aqui. Se há apenas 2 grandezas, estamos diante de regra de 3 simples, em que a ordem que eu escrever aqui as grandezas não importa. Bom, vou ler aqui uma terceira vez, só que agora escrevendo os valores nas colunas corretas, de acordo com as grandezas que eu já escrevi. Certa obra da prefeitura foi realizada por 6 operários, coluna de operários, em 30 dias, coluna dos dias. Se tivesse contratado 10 operários, coluna de operários, para realizar a obra teria levado quantos dias? Não sei, coloco X. Esse já é o nosso terceiro passo, que é exatamente você montar a regra de 3. O quarto passo consiste em você verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Bom, vou colocar uma primeira seta, e essa eu escolho, acabei padronizando colocar sempre aqui ela voltada para o X. O que importa é a segunda, que ela depende da análise que a gente vai fazer agora. Será que essas grandezas são diretamente ou são inversamente proporcionais? Bom, imagina o seguinte, se eu tenho mais operários para fazer uma obra, eu vou levar mais dias ou menos dias para concluí-la? Ora, gente, mais pessoas trabalhando conclui mais rápido, leva-se menos dias. Em outras palavras, a grandeza número de operários, quando aumenta, reduz a grandeza número de dias. São grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. E o que isso vai influenciar aqui na minha resolução? Que se essa primeira seta eu quis colocar para baixo e concluir que são grandezas inversamente proporcionais, a outra obrigatoriamente deverá ser para cima. Gente, algumas pessoas questionam por que a seta para cima está aumentando se o 10 é maior que 6. Não se preocupem com isso. A seta é apenas uma estratégia que a gente usa para dizer se são diretamente ou inversamente proporcionais. Não se preocupem com valores aqui. Bom, se são inversamente proporcionais, eu ainda não posso resolver. Eu vou ter que inverter uma delas. Vou fazer isso aqui na sequência. Então, essa primeira grandeza, número de operários, estava com a seta para cima. Eu posso inverter qualquer uma delas. Optei por inverter a primeira. Então, se tinha 6 e depois 10, eu vou inverter e colocar primeiro o 10 e depois o 6. E o mais importante, se a ponta da seta estava no 6, ela continua no 6. Então, ela foi para baixo. Em relação ao número de dias, eu não vou alterar. Eu vou manter o 30, depois o X, e a seta estava no X, permanece, então ela está para baixo. O que é mais importante aqui? Que agora as duas setas estão no mesmo sentido e só agora eu posso resolver a regra de 3. Só uma ressalva, isso aqui é uma das formas de resolver, é a que eu utilizo. Então agora eu posso resolver multiplicando cruzado. Vou dizer que 10 vezes x será igual a 6 vezes 30. Esse 10 que estava multiplicando eu passo dividindo. Posso até cortar aqui esse 0 com 0. Acabou ficando 6 vezes 3 dividido por 1. Ou seja, 6 vezes 3 que dá 18. 18 dias é a resposta da nossa questão. Esse gabarito está na letra A. Um detalhe aqui só para a gente encerrar. Essa questão, ela na verdade veio de uma prova de nível fundamental. Mas não faz diferença. Porque a regra de 3, o nível da questão não costuma mudar muito. Se ela é de um nível fundamental ou nível médio, normalmente se está sendo cobrado no edital, as questões são muito parecidas. Eu acabei colocando essa daqui para poder mostrar para vocês a regra de 3 inversamente proporcional. Eu queria um exercício que relacionasse isso para deixar esse material, como eu sempre digo, bem completo e o seu estudo também bem completo. Então tá aí, resposta letra A. Questão número 3. Sabe-se que 3 recenseadores com a mesma capacidade de trabalho
entrevistam 360 pessoas em 8 dias. O número de dias que 2 desses recenseadores levarão para entrevistar 510 pessoas é. Essa primeira leitura já me permite verificar que há grandezas aqui sendo relacionadas. Se elas estão relacionadas e aparentemente de forma proporcional, a gente vai resolver por regra de 3. Mas eu preciso identificar as grandezas. O que aparece, o que o exercício me diz? Então, eu vou ler pela segunda vez, já partindo para o nosso segundo passo, que é identificar as grandezas. Sabe-se que 3 recenseadores. Em algum momento depois, ele diz que são 2. Então, o número de recenseadores é um valor que assumiu, é uma grandeza, né? Porque assumiu o valor numérico e ela mudou durante a questão. Então, ela tem que ser considerada dentro da resolução. Número ou quantidade de recenseadores. Bom, sabe-se que 3 recenseadores com a mesma capacidade de trabalho entrevistam 360 pessoas e depois passam a entrevistar 510. Então, o número de pessoas é uma grandeza a ser considerada. E ele faz isso em 8 dias. E depois ele pergunta o número de dias. Então, isso é também uma grandeza. Inclusive, é o que está sendo perguntado na questão. Eu vou marcar com um asterisco aqui. Agora mesmo vocês vão entender por quê, tá? Só marquei o asterisco porque é aquela grandeza que está sendo perguntada. Bom, falei para vocês que em regra de 3 simples, a ordem que você vai escrever as grandezas não importa. Na regra de 3 composta, pela estratégia que eu uso, porque existem outras, importa. E digo mais, pela maneira que eu ensino e que eu acho mais fácil, ou você vai colocar aquela grandeza que é a pergunta do exercício na primeira coluna ou na última. Como eu gosto de padronizar, eu vou padronizar sempre na primeira coluna. Então, eu marquei com o asterisco propositalmente para dizer que é ela que eu vou colocar primeiro na hora de montar a regra de 3. As outras, a ordem já não vai importar. Então, vou colocar aqui número de recenseadores. E vou colocar aqui número de pessoas, né? Lembra que essas pessoas são os entrevistados. E vou ler agora uma terceira vez, colocando valores relacionados. Sabe-se que 3 recenseadores. Por que eu acho importante escrever aqui as grandezas? Para não errar a coluna. Vou colocar o 3 na coluna dos recenseadores. Com a mesma capacidade de trabalho, entrevistam 360 pessoas. Coluna de pessoas entrevistadas. Em 8 dias. Coluna do número de dias. O número de dias que 2 recenseadores levarão para entrevistar 510 pessoas é. Então, ele não sabe a quantidade de dias, coloca-se o X. Esse é o nosso terceiro passo, montar a regra de 3. O quarto passo consiste em verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Bom, aqui nós vamos ter algo também que fica um pouquinho diferente do que nós usamos na regra de 3 simples. Na verdade, é algo que eu tenho que me preocupar que lá não precisava. Agora eu tenho 3 grandezas. Quais serão relacionadas e de que forma? Bom, gente, já vou adiantar. Só dá para comparar grandezas de 2 em 2. Segundo detalhe, todas as grandezas devem ser relacionadas com aquela que possui a variável, com aquela que é a pergunta da questão. Então, eu vou ter que relacionar todas com o número de dias. Em outras palavras, eu vou relacionar o número de recenseadores com o número de dias, verificar se são diretamente ou inversamente proporcionais, e vou verificar se o número de pessoas entrevistadas é diretamente ou inversamente proporcional, também com o número de dias. E aí a primeira setinha, que a estratégia que eu uso é com setinhas, eu escolho. Então, vou escolher de novo, voltada para o X. E vou fazer a análise agora de 2 a 2. Então, olha só, recenseadores e dias. Se eu tenho mais dias para fazer a entrevista, eu vou precisar de mais recenseadores ou menos recenseadores. Gente, eu vou aproveitar aqui para fazer um outro comentário, dar uma outra dica para vocês. Às vezes, quando a gente faz a pergunta numa certa ordem, fica difícil concluir. Do jeito que eu perguntei, ficou difícil.
E se eu agora fizer o contrário, perguntar da segunda para a primeira, eu posso fazer isso, porque a análise vai dar a mesma conclusão. Olha como vai ficar mais fácil. Se eu tenho mais recenseadores para fazer o mesmo trabalho, eu vou precisar de mais dias ou menos dias para terminar? Agora ficou fácil. Mais recenseadores trabalhando, o resultado será em menos dias. Você concluirá em menos dias. Ou seja, aumentando o número de recenseadores, você diminui o número de dias necessários. Concluindo, são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Se eu coloquei essa primeira setinha para baixo por opção e acabei de concluir que recenseadores e dias são inversamente proporcionais, se a primeira seta está para baixo, então a segunda será para cima. Ótimo! Agora eu vou fazer a análise comparando o número de pessoas entrevistadas com o número de dias. Esqueça essa coluna de recenseadores. Vou tentar perguntar na ordem que está aqui. Se eu tenho mais dias para trabalhar, eu vou conseguir entrevistar mais pessoas ou menos pessoas? Acho até conseguir concluir, né? Mais dias me permite entrevistar mais pessoas. Mas se você ficar em dúvida, pode perguntar também da segunda para a primeira. Para entrevistar mais pessoas, preciso de mais dias ou menos dias? Para entrevistar mais pessoas, preciso de mais dias. Lembra que agora eu não estou preocupado com a quantidade de recenseadores, apenas em relacionar essas duas. Então, significa que ao aumentar o número de pessoas entrevistadas, também aumenta o número de dias. Quando um aumenta, a outra aumenta, grandezas diretamente proporcionais. Se eu coloquei a seta do número de dias para baixo, entrevistados aí diretamente proporcional, ela também ficará para baixo. Gente, eu sei que é o primeiro que eu estou resolvendo aqui, talvez alguns ainda tenham ficado em dúvida, mas vocês vão perceber e vão pegar o jeito aí fazendo exercício, que é bem tranquilo, né? Siga esses passos que vai dar tudo certo. Bom, o que vocês vão perceber agora? Que duas setas estão para baixo e uma está para cima. Só posso resolver a regra de 3 quando todas estiverem no mesmo sentido. Então, vou ter que inverter alguma ou algumas delas. Ou eu mudo a primeira e a última para cima, ou mudo a do meio ali para baixo. É mais fácil mudar a do meio. Então, eu vou inverter ali a do número de recenseadores para que todas fiquem no mesmo sentido. Vamos lá. Então, eu tenho aqui número de dias. Essa eu não vou mexer. Então, eu tenho 8 e o x nessa ordem. E uma seta para baixo voltada para o x. Tenho aqui número de recenseadores. Só que eu vou inverter. Se estava 3 e depois o 2, coloco primeiro o 2, depois o 3. A seta estava no 3, permanece, então ela foi para baixo. E, finalmente, número de pessoas entrevistadas. Eu vou manter primeiro o 360, depois o 510. A seta permanece para baixo. Bom, agora eu vou pedir para vocês decorarem o que eu vou falar. É bem simples, tá? Numa regra de 3 composta. Por quê? Porque tem mais de duas grandezas. Se você coloca a variável sempre na primeira coluna, como eu tenho padronizado, e se todas as setas já estão no mesmo sentido, decorem isso. Você vai cruzar aqui a primeira relação e depois vai multiplicar reto as demais. Eu falo as demais porque poderia ter aqui uma quarta grandeza, uma quinta, né? Tanto faz. A lógica seria essa. Então, decore esse desenho aqui. Coloque a variável na primeira coluna, cruze a primeira e reto as demais. Lembro que essa é uma das formas de resolver. É a que eu utilizo e funciona. O que significa isso aqui? Cruzar e ir reto. Pegando aqui já a partir do x, que x vezes 2 vezes 360 será igual a 8 vezes 3 vezes 510. Monta uma equação. Então, vamos escrever? X vezes 2 vezes 360, que é o mesmo que 2 vezes 360 vezes x, será igual a 8 vezes 3 vezes 510. Tem que isolar o x. Vou passar o 2 e o 360 dividindo para o outro lado. Gente, por que eu já não multipliquei tudo antes de passar?
porque como a gente não usa calculadora, tudo que eu puder simplificar é melhor. Então eu acabo fazendo isso para poder sair cortando, simplificando e tudo mais. Bom, cada um vai pensar numa forma, tá? Dá para dividir o 8 por 2, dá para simplificar o 3 com 36, aí vocês escolhem. O fato é, quando você resolver isso daqui, o resultado será 17. 17 dias. É o resultado dessa continha que eu coloquei aqui. Então, 17 dias, o gabarito se encontra na letra D. Questão número 4. Para fazer a sinalização de uma estrada, 10 operários, trabalhando durante 10 dias, estendem 10 quilômetros de fios. O número de dias que 2 operários levam para estender 4 quilômetros de fios é... Bom, tem grandezas sendo relacionadas, vou ler uma segunda vez para identificar as grandezas. Só que agora, já um pouco mais diretamente do que eu fiz na anterior. Já vou escrever as grandezas em colunas, dando especial atenção para o critério que eu estabeleci. A grandeza, que é a pergunta da questão, vai ser colocada primeiro. Então, o que ele está perguntando? O número de dias. Então, quando ele fala, olha, primeiro levou 10 dias, depois pergunta o número de dias, essa é uma grandeza, é aquela grandeza onde está sendo perguntado, por isso eu coloco primeiro. Continuando, eu vou ler mais uma vez. Para fazer a sinalização de uma estrada, 10 operários. São 10 operários, depois viram 2 operários. É uma grandeza a ser considerada, número de operários. Trabalhando durante 10 dias, já coloquei o número de dias, estendem 10 quilômetros de fios. Então, o tamanho ou quantidade, né, de fios em quilômetros. Primeiro ele fala que são 10, depois fala que são 4. O número de dias que 2 operários, o número de operários já está aqui, levam para estender 4 quilômetros de fios, o tamanho dos fios já está aqui, então está perguntando o número de dias, também já está. É bom fazer a leitura até o final para ter certeza que todas as grandezas já estão relacionadas. Lembre-se que a regra de 3 composta pode ter 3 ou mais grandezas dentro da questão. Bom, aqui são apenas 3, já consegui identificar e já aproveitei e coloquei aqui em colunas, e mais que isso, já coloquei aquela que é a pergunta da questão, onde vai estar a variável, na primeira coluna. Estratégia que eu adotei, não é a única, mas considero que isso facilita bastante. Para fazer a sinalização de uma estrada, 10 operários, coluna de operários, trabalhando durante 10 dias, coluna número de dias, estendem 10 km de fios, coluna tamanho de fios. O número de dias que 2 operários levam para estender 4 km de fios é. Então ele quer saber o número de dias, é aqui que estará a nossa variável. A próxima etapa será verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Bom, vocês devem se lembrar que eu vou relacionar todas elas com aquela que possui a variável. Então eu vou relacionar número de operários com o número de dias, vou analisar se é diretamente ou inversamente proporcional, e tamanho dos fios com número de dias. Gente, jamais relacionar aquelas onde não temos variável. Isso, além de dar errado, pode atrapalhar vocês na resolução da questão. Bom, se eu vou usar o número de dias como referência, porque é nela que está a variável, a pergunta da questão, vou usar também já uma seta aqui como referência. Optei por colocar na direção ou no sentido do x. Agora eu vou analisar número de operários com o número de dias. Se eu tenho mais dias, eu vou gastar mais operários ou menos operários? Ficou difícil responder. Então, deixa eu mudar a pergunta. Deixa eu perguntar de operários para dias. Se eu tenho mais operários, vou levar mais dias ou menos dias para fazer o mesmo trabalho? Ora, gente, se eu tenho mais operários, eu vou levar menos dias. Grandezas inversamente proporcionais. Como a primeira seta está para baixo, a segunda vai para cima. Agora, relacionando o tamanho dos fios com o número de dias. Se eu tenho que estender um tamanho maior de fios, eu vou levar mais dias ou menos dias? Ora, para fazer um trabalho maior, levarei mais dias. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Como eu já coloquei o número de dias para baixo, também vou ter que colocar
tamanho dos fios para baixo. Bom, percebemos aqui que o número de operários é a única que está em sentido contrário. Então, vou reescrever, invertendo a ordem aqui no número de operários. Vai ficar assim, número de dias, mantenho o 10 e o x e mantenho a seta aqui no x. Número de operários, eu vou inverter. Se eu tinha primeiro o 10 e depois o 2, vou colocar primeiro o 2 e depois o 10. A ponta da seta estava no 10, vai permanecer no 10, então ela vai para baixo. E finalmente o tamanho dos fios eu vou manter a ordem que já estava e consequentemente aqui a seta, o 10 e o 4 com a seta para baixo. O que é mais importante aqui? Perceber que agora todas as setas estão no mesmo sentido. Agora eu posso resolver. O que eu pedi para vocês decorarem? Na regra de 3 compostas, se você sempre colocar a variável na primeira coluna e todas as setas estiverem no mesmo sentido, você vai cruzar a primeira relação e multiplicar reto ou direto todas as demais. O que significa na prática? Que x vezes 2 vezes 10, ou 10 vezes 2 vezes x, que é a mesma coisa, será igual a 10 vezes 4, seguindo as linhas que eu desenhei aqui. Bom, para isolar o x, eu vou passar esse 10 vezes 2 dividindo para o outro lado. Olha só como vai simplificar. Já posso cortar um 10 com 10. E se eu quiser, eu posso simplificar o 4 com o 2. Na verdade, 4 dividido por 2 dá 2. O que sobrou aqui, gente? 10 vezes 2. Ou seja, a resposta aqui será 20 dias. Concluímos que o gabarito dessa questão está na letra C. Questão número 5. Antônio tem que visitar 120 clientes este mês. Ele já visitou 35% dos clientes até agora. O número de clientes que Antônio ainda tem que visitar para cumprir sua meta é... Estamos diante de uma questão que envolve porcentagem e eu vou fazer algumas considerações aqui. A soma das partes em porcentagem sempre será 100%. A porcentagem é exatamente você relacionar valores com uma referência 100. Então, por que eu estou dizendo isso? Vai me ajudar muito na resolução. Por quê? Se ele já visitou 35% dos clientes, ele quer saber quanto falta, eu posso descobrir primeiro qual a porcentagem que falta, de uma maneira bem simples. Tá? O que é que falta ele visitar? Os 100% que ele deve fazer, menos os 35% que ele já visitou. Então, 100 menos 35 vai dar 65%. Outro detalhe é que as porcentagens, via de regra, são relacionadas com algum valor, com uma referência. 65% do quê? 65% dos clientes que ele deveria visitar. Só que essa informação nós já temos. Ele tem que visitar 120 clientes. Então, eu vou dizer que o que falta, na verdade, é 65% de 120. Mas e aí? Qual a maneira mais fácil de resolver isso, na minha opinião? O próprio conceito de porcentagem. A porcentagem, na prática, é você pegar aquele valor, que é a parte que relaciona o símbolo de porcento, e colocar como uma divisão por 100. Ou seja, 65% é, na verdade, 65 por 100. Por isso esse nome. Né? Na verdade, eu estou dividindo isso aqui por 100. E o que mais? Porcentagem de algum valor ou sobre algum valor referência é sempre a porcentagem multiplicada por esse valor. Então, é 65 por 100 vezes 120. E agora é só resolver isso aqui. Posso cortar esse 0 com 0. Se quiser simplificar o 12 com o 10, você pode. Eu vou deixar aqui a critério de vocês. O fato é, o resultado desse cálculo vai ser igual a 78, que já é a resposta do exercício. Ele precisa visitar 78 clientes para concluir aquela porcentagem que estava faltando. Gabarito, letra E.
Questão número 6. Em certo município brasileiro, o censo do ano de 2000 verificou que sua população tinha aumentado 15% na última década. E o censo de 2010 verificou que a população desse município tinha diminuído 10% na década anterior. Nessas duas décadas analisadas pelos dois censos, a população desse município aumentou. E aí pede a porcentagem. Gente, exercício onde ele não dá a referência, não fala qual é a população, isso apenas relaciona porcentagens o tempo todo, você pode resolver utilizando aqui uma espécie de macete que eu vou ensinar para vocês agora e que vai ajudá-los demais. Se não há valores absolutos sendo relacionados, considere como se fosse 100, como se inicialmente a quantidade ou a população fosse 100. Porque, na verdade, daria certo com qualquer valor. E o 100 vai ajudar bastante na resolução, é o jeito mais fácil, como vocês vão ver aqui na sequência. Então, olha só, se eu pensasse que a população é 100, e o censo de 2000 verificou que aumentou 15%, significa... Desculpa, o censo de 2000, isso mesmo. O que significa? Que era 100 e aumentou 15%. Gente, mas 15% de quanto? Cadê a referência? 15% do valor que eu tinha inicialmente, que eu adotei como 100. Tá? Então, lembre sempre de associar a porcentagem a uma referência. Então, 100 mais 15% de 100. O que isso fica na prática? 15%, né? 15 por 100 vezes o valor referência, que é 100. Agora, vocês vão entender por que eu escolhi o 100. Porque é o jeito mais fácil. Eu posso cortar aqui, ficou 100 mais 15, então ficou 115. Olha como é simples. Se aumentou 15%, se a população era 100, virou 100 mais 15, virou 115. Continuando. O censo de 2010 verificou que a população diminuiu 10%. E aqui é o grande pega da questão. Por quê? Ele não tinha mais 100, ele tinha 115. E ele diminuiu 10%, mas não é 10% de 100, é 10% de 115. Cuidado, porcentagens precisam de referência. E grande parte das questões de concurso ou processos seletivos tentam te pegar exatamente aí. Você saber a referência a cada instante. Então é 10% de quanto? De 115. Como é que eu vou calcular isso? 115 menos 10 por 100 vezes 115. Posso simplificar aqui cortando um zero com zero. O fato é que 115 dividido por 10 dá 11,5. Então aqui ficou 115 menos 11,5. Aí vocês vão fazer o cálculo aí, vão perceber que isso aqui dá 103,5. O que mais? Nessas duas décadas juntas, a população aumentou quanto? Gente, se era 100 no início e agora virou 103,5, quanto que ela aumentou se eu pegar o todo e não cada período separadamente? A diferença. 103,5 menos 100 aumentou 3,5. Bom, mas qual é a referência que eu estou usando lá no início? 3,5 em 100. Gente, 3,5 em 100 é exatamente 3,5%. De novo, por que eu escolhi o 100 lá no início? Porque assim ficaria mais fácil. O resultado já estaria na referência que eu preciso para marcar a resposta e acertar a questão. Então, nós temos aqui um aumento de 3,5% e isso está na letra A. Questão número 7. Dos novos funcionários da Imbel, 35% foram trabalhar na fábrica de Magé, 45% foram trabalhar na fábrica de Itajubá e os 16 funcionários restantes foram para a fábrica de Piquete. O número de funcionários novos que foi trabalhar na fábrica de Magé é... Mais uma vez, estamos aqui com valores relacionados, só que agora eu tenho referência, eu tenho valores absolutos. Então, eu já não posso mais adotar o valor que eu quero. Eu tenho que levar isso em consideração. Mas, de novo, aquela ideia de que a soma do total tem que dar 100% vai me ajudar a resolver essa questão.
Por quê? Ou os funcionários foram para a fábrica de Magé, ou foram para Itajubá, ou foram para Piquete. E a soma disso tem que dar 100%. E aí, que informações eu já tenho? Que 35% foram para a fábrica de Magé, 45% foram para Itajubá e uma certa porcentagem que eu não conheço foi para Piquete. Só eu sei que são 16. Tudo bem, mas eu quero saber em porcentagem. Que porcentagem é essa? Gente, é só pegar o 100% e subtrair o que já tem aqui. Ou seja, 100% menos a soma do que já tem nos outros. 35 mais 45. Ou seja, essa porcentagem de Piquete que eu estou resolvendo aqui será 100% menos 80%, que é exatamente 35 mais 45. Ou seja, em Piquete são 20%. Por que isso vai me ajudar? Porque agora eu sei que 20% do total tem que dar os 16 que foram para Piquete, porque essa informação eu tenho. E aí eu vou ensinar vocês a resolver por regra de 3, quando você conhece esses valores e quer a referência, quer o total. Você vai montar uma regra de 3 simples, onde em uma coluna você coloca valores absolutos e outra coluna você coloca valores percentuais. Qual que é a lógica? A gente vai escrever aqui primeiro como se fosse uma teoria, depois eu monto na resolução dessa questão. É que o total sempre vai ser meu 100%. E que uma certa parcela será uma certa porcentagem desse total. É assim que eu faço. E aí depende da pergunta. Nesse caso, eu conheço o valor da parcela, 16, conheço a porcentagem que ela representa, que é 20%, e quero saber o total. Então, eu vou precisar colocar a variável aqui onde está o total. Mas essa regra de 3 também serviria quando você conhece o total e a parcela, e que é a porcentagem. Aí você colocaria o x aqui. E também serviria quando você conhece o total e porcentagem, que era a parcela. Você colocaria o x aqui. É uma regra de 3 simples, que depois é só multiplicar cruzado, porque serão sempre diretamente proporcionais. Aumentando o valor, eu aumento a porcentagem. Bom, mas para esse exercício especial, o que eu tenho de informação? Vou escrever aqui, tá? Olha só, eu sei que 16 funcionários vão trabalhar na fábrica de Piquete. E sei que isso representa 20% do total. Não sei qual é o total, então eu coloco x e relaciono isso ao meu 100%. Mas sei que aqueles 16 funcionários representam 20% desse total. Então, coluna do valor absoluto, coluna do valor percentual. Como eu já adiantei para vocês, toda porcentagem é uma relação diretamente proporcional. Então, é só multiplicar cruzado. Eu vou ter que x vezes 20, ou 20 vezes x, será igual a 16 vezes 100. Passo o 20 dividindo para o outro lado. Posso até cortar aqui um 0 com 0. Posso dividir 16 por 2 primeiro, que dá 8. E 8 vezes 10 dá 80. Então, eu já descobri que o total de novos funcionários é 80. Essa não é ainda a pergunta do exercício, mas praticamente agora eu já consigo chegar no que ele está me perguntando. O número de funcionários que foi trabalhar na fábrica de Magé. O que eu sei da fábrica de Magé? Que lá são 35%. Mais 35% de quanto? Desse total 80 que eu acabei de encontrar. Por isso eu precisava fazer isso aqui primeiro. Maneira mais fácil, 35% é 35 por 100 e porcentagem sobre o valor é a porcentagem vezes o valor. Então ficou isso daqui. Posso cortar um 0 com 0 e a resolução dessa multiplicação, 35 vezes 8 dividido por 10, deu 28. Então, 28 funcionários foram trabalhar na fábrica de Magé, gabarito letra B. Questão número 8.
Antônio pegou um táxi de uma empresa que oferecia a promoção divulgada no cartaz a seguir. Promoção, desconto de 30% para corridas no valor acima de R$20. Ao chegar ao seu destino, Antônio viu que o taxímetro marcava R$19. Ele então pediu ao motorista que desse uma volta no quarteirão e parasse no mesmo lugar. Depois disso, o taxímetro passou a marcar R$21. Assim, Antônio economizou. Olha que questão interessante. Quando Antônio parou, o taxímetro marcava R$19. Então, se ele simplesmente descesse ali, ele pagaria R$19. Mas ao dar uma volta no quarteirão, o taxímetro marcou 21. E alguém vai achar estranho. Então ele vai pagar mais. Não, por causa da promoção. Se a corrida ficou acima de 20, ele vai ter um desconto de 30%. Então o exercício é simples. Né? Tinha que ter essa análise, mas ela é simples. Você vai descobrir, ao dar a volta no quarteirão e ao marcar R$21, qual foi o desconto e quanto efetivamente ele vai pagar. Depois é só subtrair do que estava antes, você sabe o que ele economizou. Então vamos resolver aqui. Qual foi o desconto que ele conseguiu ao dar mais uma volta no quarteirão? Ora, o desconto foi de 30%. Mas 30% de quanto? Lembra da história da referência? 30% do que o taxímetro marcou. R$21. Como é que eu calculo isso de uma maneira mais prática? 30% é 30 por 100 e porcentagem sobre um valor é multiplicar por esse valor. Isso aqui é 21. Então ficou assim. 30 sobre 100 vezes 21. Posso até cortar um zero com um zero. E aí o resultado disso daqui vai ser igual a 6,3. Tá? Vou deixar vocês fazerem a continha aí. Bom, se ele teve desconto de 6,3, quanto que ele pagou? Ele pagou que o taxímetro marcava que era 21. Lembra que ele deu mais uma volta, tá? Para ter direito a esse desconto. Menos os 6,3 de desconto, que era os 30%. Então ele pagou, na verdade, R$14,70. Finalmente, quanto que ele economizou? Ora, se ele não tivesse dado essa volta no quarteirão, ele não teria desconto, porque ele não tinha atingido os R$20. Mas ele deu a volta. Então ele economizou o que ele gastaria, que é 19, menos o que ele vai pagar com desconto, que é 14,70. Então ele economizou 19 menos 14,70, ele economizou R$4,30. Já é a resposta da questão, que se encontra na letra D. Questão número 9. Ana e Beto correm em uma pista oval. Eles partiram ao mesmo tempo e no mesmo sentido da pista. Mas Ana corre na frente, pois é 20% mais rápida do que Beto. Quando Ana ultrapassar Beto pela primeira vez, o número de voltas na pista que ela terá completado é... Bom, há várias maneiras de resolver essa questão. Eu tento sempre simplificar e trazer a maneira que eu considero mais fácil. Vamos pensar aqui, eu acho que isso ajuda, tá? Uma pista oval. Vamos supor que eles partiram daqui. Tem Ana e tem Beto. Só que Beto está andando aqui, correndo a certa velocidade, e Ana na velocidade maior. Ela é 20% mais rápida. O que vai acontecer? Quando Beto completar a primeira volta, como Ana é 20% mais rápida, ela vai ter completado a volta mais 20%. Então, se eu considerar que a volta é 1, que é exatamente o que o Beto fez, a Ana vai ter feito 1, na verdade, 1 mais 20%, né? 1 mais 20% de 1, que vai dar 1,2. E aí eu falei que tem várias formas. Qual que é a primeira? Só por raciocínio, sem fazer cálculo. Se a Ana é 20% mais rápida, a cada volta ela anda 20% da pista a mais que Beto. Como a soma das porcentagens tem que dar 100, para que ela consiga dar uma volta completa no Beto, ela terá que fazer 20%, um certo número de vezes, para dar 100. Qual é esse número? 5 vezes. Ou seja,
para que ela consiga alcançar Beto pela primeira vez, terá que ter sido completado 5 voltas, mais 5 voltas do Beto, que é a referência. Né? Então eu raciocino. Mas eu vou fazer de outra forma, porque nem todo mundo ia conseguir pegar esse raciocínio tão diretamente. Qual que é a outra forma? Gente, se a cada volta de Beto, Ana faz 1,2, então se Beto der uma volta, Ana vai fazer 1,2. Quando Beto fizer 2, Ana vai fazer 2,4. Sempre assim, tá? Quando o Beto fizer 3, a Ana vai fazer 3,6, que é o 2,4 mais 1,2 que ela faz. Quando o Beto fizer 4, a Ana vai fazer 4,8. E quando o Beto fizer 5, a Ana vai fazer 4,8 mais 1,2, vai fazer 6. E eles vão se encontrar, porque é o primeiro número inteiro que aparece para a Ana. Né? Então, o que eu quero chegar à conclusão? Eu já tinha concluído que para completar uma volta e alcançar o Beto de novo, tinha que ter ocorrido 5 voltas do Beto, que é a referência. Fiz uma outra forma para chegar nessa mesma conclusão, tá bom? Mas cuidado, ele não está perguntando quantas voltas Beto fez. Ele quer saber quantas voltas Ana fez. Ela completou. Na verdade, ela fez 6. Exatamente por isso alcançou o Beto, que estava terminando a 5ª volta. Essa resposta você tem na letra B, que é o gabarito. Bom, eu tentei fazer de uma forma que ficasse mais simples para vocês, tá? Espero ter conseguido. Né? Ou você faz pela lógica de porcentagem, que 20% 5 vezes vai dar o 100%, e essa é a quantidade do Beto, ou você faz essa lógica aqui, não é difícil, né, de perceber que a cada volta do Beto, Ana faz 20% a mais, que no caso da referência 1 seria 0,2 a mais. 1 do Beto significa 1,2 da Ana. E sempre assim, eu sempre vou aumentando 1 no Beto, vou aumentando 1,2 na Ana, até que os resultados sejam inteiros e eu consiga perceber que a Ana ultrapassou o Beto pela primeira vez. Tá, é só reforçando então, o gabarito está na letra B. Eu falei para vocês ficarem até o final, obrigado àqueles que permaneceram. Eu ia fazer um comentário rápido sobre esses tópicos que já foram estudados em um outro vídeo. Se vocês quiserem um estudo um pouco mais aprofundado, envolvendo outras coisas também de aritmética, como regras de potências, raízes, né, fração geratriz, também faz parte de aritmética, eu vou sugerir que assistam um vídeo que eu preparei para o concurso do Banco do Brasil. É um vídeo bem completo, um vídeo um pouco maior, mas ele é bem interessante. Então, se você tiver aí com um tempinho e quiser realmente aprofundar no tema aritmética, assista esse vídeo, veja lá as explicações, as regrinhas, que você estará melhor preparado para encarar aí o processo seletivo do IBGE. Continuo desejando a vocês ótimos estudos, continue nos acompanhando, teremos novos vídeos aí em breve sobre outros assuntos também previstos no edital. Não desanimem, continue estudando, sempre vale a pena. Um grande abraço.